conversar agora com o time brasileiro que está fazendo bonito na Sul-Americana, São Paulo. E quem chega com mais informações pra gente é o José Paes. Boa noite, Zé. O que você separou do tricolor para nós? Fala, Mi. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo aí que vai acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Bora falar do Tricolaço que entra em campo amanhã. 13ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. São Paulo abre a 13ª rodada contra o Fluminense. Tricolor paulista que fez hoje aí o seu último treino antes desse jogo, hoje às 11 horas da manhã. O técnico Dorival Júnior comandou uma atividade de 11 contra 11 ali em campo reduzido. O Wellington, que está recuperado de um problema na coxa, vem treinando durante toda a semana aí com os demais companheiros. Deve ficar no banco de reservas e o Patrick deve ser o titular. Ali, garoto made in Cotia, deve ser o titular na lateral esquerda, porque como eu disse ontem aqui, o Caio Paulista está emprestado do Fluminense para o São Paulo. O São Paulo teria que pagar aí R$1 milhão ao Fluminense para contar com esse jogador, não o fará. Por isso o Patrick vai ser o lateral esquerdo do São Paulo, isso até o técnico Dorival Júnior já confirmou pra gente. Hoje eu conversei com uma pessoa muito importante lá de dentro do São Paulo que me disse o seguinte, viu, Michele? Dorival Júnior irá com o que tem de melhor para esse jogo. E por que eu digo isso? Porque na semana que vem, o São Paulo vai ter aí o Palmeiras, né? Jogo 1 das quartas de final da Copa do Brasil. Então existia essa dúvida, será que o glorioso técnico Dorival Júnior, ele vai colocar os reservas contra o Fluminense, vai priorizar a Copa do Brasil, mas a informação que me chega é que será um São Paulo que terá o seu melhor time dentro de campo. Então, com isso, tendo isso em mente, aí acredito que o São Paulo vai a campo então com o Rafael no gol, o Rafinha ali na lateral direita, o Arboleda e o Alan Franco. Lembrando que o Beraldo lesionou o tornozelo esquerdo aí na última quarta-feira no treinamento, vai ficar fora por um mês. E aí o Patrick fechando o setor defensivo. No meio, aquela trinca ali com o Pablo Maia recuperado de lesão do jogo contra o Tigre. Vai ter também o Gabriel Neves e ali na meiuca, ali fazendo a função de 10, o nosso glorioso Rodrigo Nestor. Aí lá na frente o Wellington, Rato, Luciano e Juan. Caleri não deve jogar essa partida porque mais uma vez não treinou com os demais companheiros, ficou no refis hoje de novo, pelo que me passaram, ficou no refis. Ele está com muitas dores nas costas aí, depois dessa partida contra o Tigre pela Copa Sul-Americana. Então, o Caleri que não vem treinando desde quarta-feira, não treinou na quarta, quinta, hoje também não. Então, deve ficar no banco. Não deve nem ficar no banco, na verdade, para ser poupado esse sim, para o jogo contra o Palmeiras, então aí, jogo de quartas de final da Copa do Brasil. Daqui a pouco eu volto, viu, Michele? Porque o São Paulo está de olho num jogador aí no mercado internacional para tentar reforçar justamente ali o seu setor de criação. A gente vem falando muito ali, São Paulo na busca por um camisa 10. Então, daqui a pouquinho eu volto porque o São Paulo está de olho num cara que está jogando lá na Alemanha. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, tá bom, Michele? Valeu, estamos a falar de São Paulo por aqui. Chega mais, José Paes, com as novidades sobre o mercado da bola do tricolor. Zé, qual jogador está na mira do clube, hein? Pois é, minha querida Michele Janela, depois desse VT aí dos bastidores aqui do Gazeta Esportiva, bora falar do tricolor e é o Rodrigo Zalazar, não é Salazar como nosso querido Thiago aí não, é Rodrigo Zalazar com Z, jogador de 23 anos que está atuando lá no Schalke 04 da Alemanha, ele é uruguaio, ele nasceu lá na Espanha, mas ele é filho de um ex-jogador uruguaio, enquanto esse ex-jogador estava lá na Espanha, Rodrigo nasceu lá, mas ele atua pela seleção uruguaia, camisa 10, jogador ali de meio de campo, confesso que eu não conhecia muito esse jogador, fui atrás para dar uma olhadinha nos vídeos aí, é um cara que tem um bom passe, um chute de fora da área, é isso, o São Paulo tá de olho realmente no meio aí, um cara que consiga construir as jogadas, tá muito refém do Gabriel Neves aí nas últimas partidas para desempenhar essa função, e o São Paulo fez uma sondagem a este jogador, não chegou a fazer de fato uma proposta concreta aí para contar com o Rodrigo Zalazar, foi apenas uma sondagem, e o que vem pegando aí nos últimos tempos em relação ao São Paulo para tentar contratar jogadores? O São Paulo tá tentando pagar parcelado para contratar os caras, e aí fica muito difícil, né, Michele? Até estava dando uma olhadinha aqui, o Rodrigo Zalazar, aí, segundo lá o Transfer Market, vale 4 milhões de euros. E o São Paulo está sempre tentando parcelar para contratar jogadores e jogar essas parcelas lá para frente. E isso acaba complicando realmente algumas negociações que o Tricolor tenta fazer. Por enquanto é uma sondagem, mas de fato o São Paulo está no mercado atrás de um camisa 10. Vocês estavam falando aí sobre Copa Sul-Americana, o São Paulo acabou terminando essa primeira fase na liderança geral aí da Copa Sul-Americana, porque o Newell's Old Boys ontem empatou em 1-1 com o Audax italiano. Com esse resultado, Newell's e São Paulo têm 16 pontos, mas o São Paulo no saldo de gols ficou na frente do Newell's. Então, sempre vai decidir em casa até uma possível semifinal aí o São Paulo na Copa Sul-Americana, tricolor de olho também nesse título, Michele. Devolvo para vocês falarem sobre o Zalazar com o Salazar. Loucura total. Toca na casa, Zé. Pá, recebi. Salazar com Salazar. Tó, pá. Olha, é um meia e é aquilo que eu falo aqui faz tempo que a Michelle, quando ela pergunta qual a posição mais carente, eu sempre falo, pra mim é o meia, armador, Mas o cara que pensa o jogo. Salazar? Não conheço. É seu parente? Nunca vi jogar. Não, deve ser ruim, né? Zalazar, bom é o Salazar. Eu também acho. Agora precisa tomar cuidado para não comparar gato por lebre, né? Então, já tá errado. Porque é o seguinte, olha, esse rapaz tem chuta de pé direito, é jovem, é garoto, é não sei o quê, blá, 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 blá. Aí chega na hora, o cara não é meia esquerda. Ele é ponta de lança, é diferente. Ele não é ponta de lança, ele é centroavante. E aí vai, de repente o cara joga no gol. E estão querendo enfiar ele lá com meia. Né? Porque você sabe como é que é? O futebol, mercado sul-americano, a pirataria corre solta, né? Não é só no Xing Ling aqui por perto, né? Mas pelo menos eu entendo que o São Paulo está focando numa posição certa.
E aí, hein? Não vai ter o Calério, o Beraldo machucou. Olha, eu não sei se você concorda comigo, Salazar, mas eu gosto muito desse menino, o Jean. Jean? É, o centroavante. Ele é muito bom jogador. Do São Paulo? É, do São Paulo é Luan, o Luan. Eu confundo com o Jean, que era goleiro, né? Esse Luan é bom jogador. O menino, ele entra, ele marca gols. Inclusive, no último jogo, ele substituiu o Caleri e fez um gol. Vai ter uma oportunidade num jogo grande, um jogo importante. Isso, é isso que o Dorival tem que ter em mente agora. É fortalecer essa garotada. A mesma coisa que eu aconselho o Vanderlei Luxemburgo fazendo no Corinthians, eu aconselho o Dorival fazendo no São Paulo. Porque nem Corinthians, nem São Paulo tem dinheiro para ir para o mercado e contratar grandes jogadores. Então, o que você faz? Você dá moral para quem está lá. É verdade. E aí, de repente, vai que, né? Isso não é problema nenhum para o Dorival, né? Na carreira dele, ele fez muito isso. Ele trabalha como molecada, ele gosta, ele não tem medo de colocar nem o Luxemburgo, exatamente. Com esses dois técnicos, isso não vai ser problema nenhum. E falando agora do que trouxe ali de informação José Paes, concordo com o Dorival Júnior. Não tem por que poupar, não tem por que tirar agora. Assim, você tem que fazer um planejamento avaliando o desgaste dos seus jogadores para evitar lesão, com certeza. Mas isso não quer dizer que você nunca vai poder colocar os jogadores a sua força máxima por 2 jogos seguidos. Claro que vai poder colocar, ainda mais esses jogadores que recentemente tiveram seus 10 dias de intervalo numa mini intertemporada por causa da data FIFA. São 2 jogos importantes, 2 jogos em casa, 2 jogos em São Paulo, portanto, e não tem viagem, não tem o desgaste da viagem. 4 dias de um dia para o outro, de um jogo para o outro. Tem que ir com tudo para cima do Fluminense. O São Paulo é só o 11º no Campeonato Brasileiro. Para se manter pelo menos ali brigando para ir para a parte de cima, é importante vencer o Fluminense em casa. Qual é a estratégia contra o Fluminense? Que o Fluminense gosta de atacar, o Fluminense não vive também grande fase. Entendo eu que o São Paulo tem que aproveitar o seu bom momento, o bom relacionamento com a torcida nesse momento também, e aproveitar também a má fase do Fluminense. Eles estão vivendo um momento conturbado, o São Paulo tem que saber aproveitar isso. A maneira de jogar, não acredito que o Dorival vai mudar muito a maneira que nós estamos acompanhando o São Paulo nos últimos jogos. Vai ter palpitômetro daqui a pouco, não vai? Esse jogo? Mas o ponto para mim é, acerta o Dorival e não poupar ninguém nesse jogo por causa do duelo com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Eu concordo plenamente com você, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é outra coisa. É a chance que o São Paulo tem de dar um cacete no Fluminense. Por quê? O Fluminense tem um conceito ofensivo. Né? Todo mundo sabe que o nosso querido Fernando Diniz gosta de botar o time para frente, e não se preocupa tanto com a defesa. O Dorival, ao contrário. Mas também agora está se preocupando com o ataque. Então, é uma forma, né? Vai ser um bom jogo, eu estou ansioso por isso. Eu acho que vai ser o melhor jogo da rodada, né? Mas enfim, e até vai ser um duelo dos 2 técnicos que também chegaram a ser cogitados pela seleção brasileira. São muito amigos. Eles estudaram juntos, viajam. Então, acho legal ver ali. Tem um conceito defensivo, que é o Dorival, e Não muito, né, Chico? Ele nem gosta. Se eu falar isso pra ele vai ficar bravo com você. Ele fica bravo comigo, mas a realidade de campo é outra. Daqui a pouco.